Bom, pessoal, mais uma aula aí de eletroquímica, dessa vez balanceamento por oxirredução. Lembrando que para a gente poder resolver essa aula aqui, a gente precisa das aulas anteriores, que são introdutórias, para a gente poder entender bem o que a gente vai fazer. Então tá aqui em cima o link para quem quiser acompanhar. Quem puder deixar o like e seguir o canal, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então temos aqui, né, nossa primeira reação. Então, observem que o primeiro passo que a gente pega aqui essa reação é adicionar os números de inox. Por isso que a primeira aula é importante. Então, observem aqui, vamos tentar fazer de uma maneira rápida. Oxigênio, o NOx é 2-, do potássio, o NOx é mais. Observe que eu tenho 8- e 1+. Qual vai ser o NOx desse manganês? 7+, para poder igualar e dar zero. O NOx do flúor, menos. O NOx do hidrogênio, mais. O NOx do flúor, menos. O NOx do potássio, mais. O NOx do flúor, menos. Então, eu tenho 2-. Qual vai ser o NOx aqui desse manganês? 2+, para poder igualar e dar zero. Molécula da água, fácil, né? Oxigênio 2-, hidrogênio mais, para igualar e dar zero. E esse F2 aqui é uma substância simples, 2 moléculas de flúor, né? NOx, 0. Primeiro passo concluído. Próximo passo, a gente vai observar aqui quais foram os elementos que sofreram alteração do NOx. Observem que o manganês passou de 7+ para 2+, certo? E o outro elemento que sofreu alteração foi o flúor. Aqui eu tenho um NOx menos e aqui nós temos um NOx 0. Então são duas situações. Vamos lá. Essa primeira do manganês, ele passou de 7+ para 2+, ou seja, ele reduziu. Ele é o agente. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. A gente já estudou isso, né, nas aulas anteriores. E o flúor que passou de menos para 0, o que aconteceu? Ele aumentou, né? Estava 1 negativo, passou para 0, ou seja, ele oxidou. Quem oxida é o agente redutor. Aí agora a gente vai fazer o detalhe, né? A gente vai ter que calcular a minha variação. De 7+ para 2+, ele variou 5. E ele tem um manganês para um manganês. Então, 5 vezes 1, certo? Ou seja, dá 5. Agora, vamos fazer aqui a variação do meu agente redutor. Observem que de 1- para 0 vai ser 1. Sendo que observem aqui que ele passou de 1 flúor para 2, ou seja, no lugar de ser vezes 1, como no manganês, que foi de 1 para 1, aqui foi de 1 para 2, então é vezes 2. Então, aqui eu vou ter 2. E aí vem o próximo passo. Eu vou reescrever aqui, tá? A minha reação. Então, eu vou ter que adicionar esses índices na minha reação. Agora tem um detalhe. Eu vou abastecer no manganês, no reagente ou no produto? Eu tenho que colocar sempre onde tem a maior quantidade. Observem, no caso do manganês não vai fazer diferença porque são iguais, tá? Porém, o flúor, eu tenho mais aqui, ó. Eu tenho 2 flúor nesse caso aqui, e aqui eu só tenho 1. E aí vem um detalhe, pessoal. A regra diz que a gente deve inverter. Então, no caso, o manganês, ele não vai receber 5. Ele vai receber o quê? 2. Então, eu já vou colocar um 2 aqui, tá? E quem é que vai receber o 5? O flúor, né? Porque eu fiz uma inversão. Quem vai receber o 5? O flúor. Então, aqui eu vou ter um 5. Então, ao balanceamento por oxirredução, o objetivo é esse. A gente encontra 2 índices. E a partir desses índices, a gente encontra o restante, por tentativa, né? Então, observem. Eu posso primeiro aqui, ó, já garantir o quê? O manganês. Porque se aqui eu tenho 2,
eu vou precisar colocar um 2 aqui, né, para fechar esse manganês. Então tá ok. Da mesma forma o potássio. Tem 2 potássios aqui, então vou ter que colocar um 2 aqui também. Feito isso, a gente pode fazer também o flúor. Observem, eu tenho aqui 10, com mais 4 dá 14, com mais 2 dá 16. E aqui eu só tenho 1, ou seja, aqui eu vou ter que colocar um índice 16, tá? E aí a gente só faz o que agora? O oxigênio. Aqui eu tenho 8 oxigênios. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou ter que colocar um 8 aqui para equilibrar o oxigênio. E no final de tudo, a gente só faz a verificação do hidrogênio. Então aqui eu tenho 16 hidrogênios. Observem que aqui também 16 hidrogênios. Ou seja, a minha equação está balanceada pelo método aí, né, de oxirredução. Vamos fazer mais um exemplo, né, para solidificar a ideia. Então temos essa segunda equação aqui, tá? Primeiro passo, colocar o número de inox. Então aqui o oxigênio 2 menos, o potássio mais. Então aqui eu tenho 14 menos e aqui eu tenho 2 mais. Então fica faltando quanto? 12 mais. Porém, como eu tenho esse 2 aqui, então é 6 mais. Então aqui eu tenho 12 com 2 dá 14 e aqui eu tenho 14 negativo, ou seja, zerou. Cloro, NOx menos, hidrogênio, NOx mais. Cloro, NOx menos, potássio, NOx mais. Aqui eu tenho cloro, NOx menos, então dá 2 menos, logo esse cromo vai ter que ter NOx 2 mais. Substância simples, NOx 0. Molécula da água, oxigênio NOx 2 menos, hidrogênio NOx mais, né? Igualou aqui a 0. Feito isso, a gente tem que identificar as variações de NOx, né? Então, observem aqui o cromo, ele foi de 6 mais para 2 mais. Então, a gente já identificou aqui a primeira variação. E observem agora o cloro. Eu tenho aqui um cloro com menos, né? E ele foi para 0. Então, já encontrei aqui as minhas variações. O que acontece? O cromo, de 6 mais para 2 mais, ele reduziu. Se ele reduziu, é o meu agente oxidante. E o cloro, que foi de menos para 0, ou seja, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Feito isso, a gente precisa calcular o quê? As variações. Observem, nesse primeiro caso aqui do agente oxidante, o cromo foi de 6 mais para 2 mais, ou seja, 4. E a molécula foi de 2 moléculas para 1. Então, 4 vezes o quê? 2, que vai dar 8. E o meu agente redutor foi de menos 1 para 0, ou seja, 1. E as moléculas foi de 1 para 2. Então, vezes 2, que vai dar 2. Toda vez que a gente encontrar essas variações que a gente pode simplificar, a gente pode sempre fazer a simplificação, ou seja, dividir por 2. O ΔX aqui vai ser 4 e o ΔX aqui vai ser 1, certo? Não tem problema, só para facilitar lá a substituição. A gente sabe que a gente vai ter que fazer uma inversão, né, desses valores para poder substituir na reação. Eu vou reescrever aqui a reação agora. E aí, muita atenção, né? Quando a gente for substituir os índices, a gente não pode esquecer de fazer a inversão e colocar onde existe o maior número de elementos. Por exemplo, o meu agente oxidante é o cromo. O cromo vai receber o quê? O 1, né? Porque acontece a inversão. Eu vou colocar esse 1 nesse elemento, nessa molécula aqui ou nessa? Nessa aqui, porque eu tenho dois cromos. Então, o 1 vai entrar aqui, tá? No reagente.
Já a situação do agente redutor, que é o cloro, o que acontece? As duas estão, né, no produto. Então, quem vai receber o 4 é o Cl2, tá? Então, 4Cl2. Encontrei dois índices, né, através da oxirredução. Agora a gente vai por tentativa. Observem. Eu posso fechar aqui o potássio, porque eu sei que vai ter 2 potássios, logo eu preciso colocar um 2 aqui, certo? O cromo, da mesma maneira. Observem que eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1, então eu vou colocar um 2 aqui também. Feito isso, a gente pode fazer o quê? O cloro. Observem que aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho 4, dá 6, e aqui eu tenho 8, dá 14. Então aqui eu só tenho 1, vou ter que colocar o quê? Um 14 aqui, para igualar o cloro. Feito isso, a gente falta, para finalizar aqui também, ó, o oxigênio. Eu tenho 7 oxigênios, e aqui eu só tenho 1. Então, se eu colocar um 7 aqui, igualei o oxigênio. E agora, para verificar tudo, a gente faz o quê? O hidrogênio. Então, aqui eu tenho 14 hidrogênios, aqui eu também tenho 14. Ou seja, está balanceada a minha equação, né, desse segundo exemplo. Bom, pessoal, agora vamos fazer aí um exemplo de auto-oxirredução, né? Então, observem. Esse iodo aqui tem um NOx menos, o hidrogênio tem um NOx mais. O oxigênio tem um NOx 2 menos, o hidrogênio tem um NOx mais. Então, aqui eu tenho 6 menos e aqui eu tenho 1 mais. Fica faltando quanto? 5 mais, para poder igualar e dar 0. Aqui a gente tem uma substância simples, NOx 0. E a molécula da água, oxigênio 2 menos, hidrogênio mais. Primeiro passo a gente fez, colocou o NOx em tudo. Então, observem, né, que a gente vai ter aí o iodo ao mesmo tempo aí sendo agente oxidante e agente redutor. Então, observem que aqui a gente tem o iodo indo de 5 mais para 0. Ou seja, ele reduziu, logo ele é o agente oxidante. E aqui, o iodo indo de 1 menos para 0. Ou seja, oxidou, logo é o agente redutor. Então, fazendo aqui as variações, pessoal, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, de 5 mais para 0, ou seja, 5, e eu tenho de 1 iodo para 2. Então, 5 vezes 2, 10. Aqui no agente redutor, de 1 menos para 0, ou seja, 1, e de 1 iodo para 2. Então, 1 vezes 2, 2. Da mesma maneira, eu posso fazer aquela simplificação. Então, aqui eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 1. Simplifiquei por 2, tá? Então, lembrando que aqui a gente vai fazer aquela inversão na hora de utilizar e eu vou reescrever aqui a minha equação. Então, fiz aqui, né? Reescrevi. Tem um detalhe. Nos exemplos anteriores, pessoal, a gente sempre colocava os índices nas moléculas que tinham maior número, né, de elementos. Então, por exemplo, aqui tinha 2 cromos e aqui só tinha 1, então eu coloquei nessa molécula aqui. Mas nesses casos de auto-oxirredução, não faz sentido eu colocar aqui no produto, né, apenas nos reagentes, porque foi de onde eu tirei realmente e tem os 2 iodos. Ou seja, quem é o agente redutor? É essa primeira molécula aqui. Ela vai receber quanto? O 5, né? Porque eu fiz a inversão. E o meu agente oxidante vai receber o 1. Ou seja, já encontrei aqui 2 índices. Agora é só continuar com a tentativa, né? O método da tentativa. Então, observem, com relação ao iodo, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 1, né? Ou seja, o meu índice aqui vai ser 3, para poder dar 6 e 6.
O oxigênio, eu tenho 3 oxigênios e aqui só tenho 1, ou seja, o meu índice aqui também vai ser 3. Para finalizar, é só checar o hidrogênio. 5 hidrogênios com 1 hidrogênio dá 6. E observem aqui, ó, 6 hidrogênios. Então, está balanceada a minha equação. Mais um exemplo, pessoal. Observem, primeiro passo, colocar o número de NOx. Substância simples, NOx 0. Observem aqui, o hidrogênio, ele tem um NOx mais, o potássio também. O oxigênio tem um NOx 2 menos. 2 menos e 2 mais igualou, deu 0. Molécula da água, oxigênio 2 menos, hidrogênio mais. Aqui, oxigênio NOx 2 menos, potássio NOx mais, hidrogênio NOx mais. Então, eu tenho 3 mais, certo? E aqui eu tenho 4 menos. Fica faltando apenas 1 mais. Para completar, né? Igualar e dar 0. Observem aqui, pH 3, o NOx hidrogênio é mais, então eu tenho 3 mais. Qual vai ser o NOx aqui do fósforo? 3 menos. Igualei, deu 0. Primeiro passo a gente fez, né? Então colocou o NOx. Agora a gente precisa identificar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Observem. Vou pegar aqui o P4, tá? Que está indo de 0 para mais. Então, o fósforo está indo de 0 para mais. Ou seja, ele aumentou. Ou seja, oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Certo? Observem que aqui, ó, o que acontece, o fósforo também sofre uma alteração para menos, de 0 para 3 menos, ou seja, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Então, ao mesmo tempo aqui o fósforo é agente redutor e agente oxidante. Falta a gente descobrir o quê? As variações. Então, observem que nesse caso aqui do agente redutor, ele foi de 0 para mais, ou seja, 1. E de P4 para 1 elemento de fósforo, ou seja, 1 vezes 4. No agente oxidante aqui, ele foi de 0 para 3 menos, então dá 3 vezes 4 elementos para 1, ou seja, 3 vezes 4. Então, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 12. Sempre que a gente pode simplificar, é melhor, né? Porque aí a gente tem menos trabalho lá na frente. Vou simplificar por 4, então vai dar 1 e vai dar 3. Encontrei os meus índices. A gente não pode esquecer que a gente vai ter que fazer o quê? Uma inversão. Vou reescrever aqui a minha reação, certo? Pronto. Observem que nos outros elementos, nas outras reações, a gente colocava onde possuía o maior número de elementos, tá? Mas nesses casos onde eu tenho o fósforo sendo agente redutor e agente oxidante, eu vou ter que jogar no meu produto de toda forma. Então, observem que o meu agente redutor, ele não vai receber 1, né? Ele vai receber o quê? 3, porque a gente fez uma inversão, que é obrigatório. Então, 3 vai entrar aqui. E o meu agente oxidante vai receber o 1. Agora é só ir para a tentativa. Observem, potássio eu tenho 3. Logo, eu tenho que colocar um 3 aqui também, certo? Próximo, que a gente pode fazer também, o fósforo. Eu tenho um fósforo e aqui eu tenho 3. Dá 4, observem, tá tudo certo aqui, né? Eu vou colocar um índice 1. Então, agora, próximo, oxigênio. Observem que aqui eu tenho 6 oxigênios. Aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 1. Logo, eu tenho que colocar um 3 aqui. Fiz o balanceamento, agora é só checar o hidrogênio. 3 hidrogênios com 6 dá 9. Aqui eu tenho
6 com mais 3 dá 9. Tudo certo. Equação balanceada. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.